Boa noite, nós estamos aqui em Maceió, Alagoas, dando início ao seminário sobre a doutrina secreta, seminário da segunda região da Sociedade Teosófica no Brasil, a região Nordeste, com pessoas de diversas localidades da região. E temos a oportunidade de, durante esse final de semana de 7 de setembro, feriadão de 2012, fazermos uma longa investigação sobre os principais pontos da doutrina secreta, que é a obra magna da senhora Blavatsky, que ela escreveu ainda no final dos anos de 1890. Essa investigação que nós vamos fazer tem a oportunidade de fomentar em cada pessoa, em cada loja ou cada grupo da Sociedade Teosófica uma sede pela busca daquilo que nós caracterizamos como a origem da teosofia e da Sociedade Teosófica, para que a nossa investigação seja mais séria, profunda e verdadeira, de acordo com o princípio daquilo que nós chamamos sabedoria universal. Então, para esse trabalho que nós vamos fazer, nós contamos com o irmão Francisco Araújo, membro da Sociedade Teosófica do Rio de Janeiro, experiente pesquisador e estudioso da doutrina secreta, que durante esse final de semana fará essa investigação juntamente com todos os participantes desse seminário. Bom, meus amigos, boa noite, saúde e paz. Eu registro a minha alegria, que é sempre permanente quando estou em contato com companheiros de jornada de outras unidades da nossa Federação Brasileira. E, ao mesmo tempo, sinto-me alegre por reencontrar companheiros de tarefas junto ao Conselho Nacional, em que fazemos parte também. E esse encontro nosso foi programado pela coordenadoria da segunda região, coordenadoria regional, a fim de que pudéssemos, durante este colóquio, ter uma introdução ao estudo da doutrina secreta, que é um monumental trabalho de Blavatsky, com auxílio de outros companheiros de sua época, e que às vezes assusta as pessoas que querem ter acesso às informações, aos subsídios, às orientações que constam desta obra, mas se assustam diante dos 6 volumes da edição brasileira, e mais ainda da imensidão de vocábulos que nos são inteiramente desconhecidos. Às vezes precisamos pedir socorro aos léxicos de filosofia indiana, ao glossário teosófico que foi preparado e vem sendo sempre atualizado pelos estudiosos, pelos teósofos estudiosos. Mas, de qualquer modo, as pessoas que não estão habituadas a olhar esta obra se assustam só de verificar que são 6 volumes. E para enfrentar 6 volumes é preciso ter apetite, é preciso querer ir adiante. E a grande dificuldade que se encontra, eu vou lhes transmitir a minha experiência, pode não ser, e não é certamente a única experiência em leitura e pesquisa na doutrina secreta, mas eu posso lhes dizer que eu ingressei na Sociedade Teosófica ainda jovem, com 15 anos de idade, e só fui enfrentar esse calhamaço mais de 10 anos depois de estar afiliado à Sociedade Teosófica. Eu ficava na periferia, lendo outras obras, obras introdutórias, leituras amenas, leituras com raciocínio cartesiano, de logicidade, explicando as coisas como é que estão lá na doutrina secreta. Eu passava assim, abria o livro, ainda não está na hora, aí fechava o livro.
Mas um dia eu disse, não é possível, se eu sou membro da Sociedade Teosófica, por que é que eu vou continuar ignorando esta obra e estudando apenas por informações de outros teósofos que leram e estão traduzindo? Eu quero com isso lhes dizer que tudo que existe por aí, em termos de plano astral, plano mental, hierarquias ocultas, evolução, progresso, cosmos, formação da Terra, as culturas, etnias, tudo que existe aí sobre esses assuntos com um enfoque teosófico, são interpretações de estudiosos que, às vezes, como todo intérprete, apresenta a sua linha de simpatia, não é, por uma ou outra corrente filosófica ou metafísica, etc. Então, quando eu resolvi enfrentar, eu contrariei de início todas as informações dos que já haviam tido acesso a essa obra, de que a doutrina secreta não deve ser lida de ponta a ponta. Começar pelo primeiro volume até o último volume. Tem que ser pesquisar no índice quais os assuntos que chamam a atenção e pegar aquele assunto e examinar e ler e mergulhar nele. Mas eu resolvi contrariar. Resolvi tentar primeiro com uma mentalidade cartesiana. Se tem um primeiro volume e vai até o sexto, então tem que ter uma sequência. Se tem sequência, eu tenho que saber por quê. De onde é que está a caixinha, qual é que vai sair de dentro ali, por quê e para quê. E aí li cartesianamente os 6 volumes. Uma loucura. Uma loucura porque a obra começa às vezes dando uma informação, um subsídio, e você pensa que vai continuar, ela desaparece. Entra um outro assunto inteiramente diferente. Inteiramente diferente. Aí você vai insistindo, aí vai pegar a continuação daquele primeiro assunto no terceiro, no quarto, no quinto volume da Doutrina Secreta. Aí eu comecei a pensar. Eu digo, isso tem que ter uma lógica, tem que ter pelo menos um propósito. E aí fui convencido por outros teósofos proeminentes de que a doutrina secreta, ela tem uma linguagem mais platônica do que aristotélica. Ela tem uma linguagem que apela mais à intuição do que à razão lógica. E com isso, o livro vai se abrindo. Nessa altura, depois de já estar rodando pela 6ª, 7ª, 8ª vez a obra, curiosamente, vocês pegaram aqui o meus volumes aqui, eles estão amarelinhos, se descamando, todo riscado, todo comentado com as minhas anotações. As primeiras anotações eu colocava assim, não entendi. Numa outra eu dizia, não concordo com isso. Aí depois, 2, 3 anos depois, quando eu voltei àquela matéria, agora eu entendi. Anotado aqui, agora eu entendi. Agora eu sei o que é que isso quer dizer. Anotado, isso aqui está sendo complementado na página tal do volume tal. Então comecei a construir o fio de Ariadne, né, para sair desse imbróglio todo. E é essa experiência que eu estou, por aconselhamento de alguns irmãos, especialmente a esposa do nosso presidente nacional, a Andréia, que me pediu, Francisco, pega esse tema que você vem estudando e coloca à nossa disposição. Não guarda só para você. Eu acho que está na hora de você botar isso para fora, a sua visão, e talvez isso ajude muita gente. Eu aceitei o desafio e resolvi então sair pelo Brasil afora, apresentando a minha pesquisa, mas sempre fazendo essa advertência que está ali. Tudo que eu disser para vocês, por favor, não acreditem, porque Francisco Araújo tem mais de 50 anos de sociedade teosófica. Bota isso no lixo. Ouçam, pensem, meditem.
e busquem confirmar ou refutar. Pois que a minha primeira grande indagação, já na quinta ou sexta vez que estava consultando a doutrina secreta, foi: será que Blavatsky e os dois outros coautores desta obra, titulados como mestres, escreveram esse tratado apenas para deleite intelectual de uns poucos eleitos que tentam compreender, amealhar e expor conhecimentos? Eu digo, será que este foi o propósito deles? Ou existe algo mais profundo dentro desta obra, destinada a despertar operadores, instrutores e voluntários para a senda do discipulado? Aí veio-me assim a ideia de que, como essa matéria está toda espalhada sobre os mestres, sobre a hierarquia do planeta, sobre a possibilidade de nós, comuns, termos acesso a essa hierarquia, a esses estudos com aprofundamento, tudo isso está espalhado nos 6 volumes. Não há nenhum capítulo dizendo: isso tem que ser feito assim, 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 assim. Não há. Ela, por exemplo, quando fala sobre iniciações, e esta matéria é apreciada em todos os volumes, está espalhada. Iniciações no passado, no presente, significado de iniciação, as escolas iniciáticas do passado, as escolas iniciáticas existentes até o final do século XIX, a previsão do futuro. Então, eu resolvi criar um método que me ajudasse a compreender todo esse edifício teórico, peça por peça. E passei a denominar a chave psicológica para o estudo da doutrina secreta. O que é que eu quero dizer com isso? E tudo que está aqui lançado se passa no ser humano, em cada um de vocês. Desde o início até chegar a essa época e com previsão do futuro. Pois que nada existe no mundo que não seja compreensível, traduzível pela inteligência, pela mente humana. Já houve até mesmo estudiosos que chegaram ou ousaram afirmar que quem construiu todos esses edifícios religiosos, filosóficos, foi a inteligência do homem. Então o ponto de partida é ele. O ponto de partida, o ponto crucial, o ponto de chegada e o ponto de definição é a inteligência, a mente do ser humano. Então a doutrina secreta, com essa chave, vai nos mostrando como é que foi formada essa mente humana e o que é que se espera dela, que seria um salto quântico para entrar numa outra categoria de percepção, além dos limites das formas com as quais lidamos diuturnamente. Possa ser que eu esteja iludido, possa ser que eu esteja equivocado. Tudo bem. Eu estou lhes apresentando a minha visão, a minha metodologia. Se servir para alguma coisa, valeu a pena o pedido da nossa irmã Andréa. Se não serviu,
valeu a pena pelo esforço que eu dediquei e tenho dedicado como coroamento de uma vida de trabalho pela Sociedade Teosófica. Eu gostaria de lhes dizer que os estudos que eu formulei para facilitar o entendimento dos nossos irmãos brasileiros é todo ele baseado nos 6 volumes publicados pela Editora do Pensamento, numa tradução feita pelo saudoso irmão Raimundo Pinto Sobral, que era membro da loja Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Ele sempre era um cearense pequenininho, magrinho, óculos daqueles de garrafa, né? Fundo de garrafa, e dedicou toda a sua vida dentro da Sociedade Teosófica para fazer uma tradução para os brasileiros. Esse foi o seu trabalho, esse foi o seu Dharma, esse foi o seu grande objeto de vida, que teve o apoio do então presidente Murilo Nunes de Azevedo, que deu toda a força a ele, e ele acelerou a tradução para que ela ficasse pronta a fim de ser entregue à Biblioteca de Adyar, através das mãos da nossa presidente mundial, durante o Congresso Mundial que ia se realizar logo depois do centenário da Sociedade Teosófica de fundação. Esse é o trabalho deste cearense, a quem rendo agora, mais uma vez, as minhas homenagens. Porque o pouco do que eu aprendi dentro desta obra, eu devo mais a essa versão que ele apresentou para os brasileiros. Existem outras traduções, espanhol, em francês, em grego, em alemão, e o original foi escrito, e a peça original é em inglês. Então, muitas pessoas acham que há erros, há equívocos na tradução do nosso irmão Raimundo Pinto Seidel. Mas, apesar dos erros, a essência da obra é que interessa. E o que é que interessa nessa essência da obra? Aí volto à minha primeira pergunta. Para que ela foi escrita? Qual é o objetivo dela? E quando acompanhamos os passos da trajetória de 60 anos de idade de sua autora, Helena Blavatsky, que era um vulcão temperamental, era um personagem que, no dizer de um dos mestres de sabedoria, estava sendo aguardado e procurado na humanidade há vários anos para que se dedicasse a uma obra monumental que seria esta. Daí, às vezes as pessoas combatiam a autora da obra, a coautora da obra, pelo seu temperamento, pelo seu desprezo às coisas mesquinhas, né? E criticavam. E um dos baluartes da Sociedade Teosófica na época, Alfred Pierce Sinnett, que se correspondeu com um desses Mahatmas e deu origem a 2 grandes livros, Budismo Esotérico e O Mundo Oculto, antes da Doutrina Secreta. Ele, em carta, perguntava por que é que tinha confiado um trabalho dessa natureza a um temperamento tão vulcânico quanto de HPB, que parecia muito agitada. Ele era o tipo do inglês gentleman, inteligência fabulosa, era um monolito perfeito da raça ariana, com inteligência, uma mente concreta. E o mestre respondeu a ele, porque ela era a única pessoa que tinha condições de executar essa obra. Não tinha outra. Era dotada de características, de capacidade de percepção e de tradução do invisível
para o visível como ninguém teria condições de fazer, somente ela. Por isso, o trabalho é dela, os louros são dela, e o bom ou o mau karma também é dela. Ora, analisando essa personalidade turbulenta, a gente chega à seguinte ideia: se ela era a escolhida pelo governo interno do mundo para trazer a lume uma obra dessa natureza, não era simplesmente por ser um médium, ou ser um médium, ou ter poderes ocultos, mas é porque efetivamente ela foi tomada por eles como uma discípula que jamais se recusou a executar uma obra. Ela nem perguntava a eles por que é que eles estavam mandando ela se deslocar da Inglaterra para os Estados Unidos. Ela recebeu ordem: pega o primeiro vapor e vai para os Estados Unidos. Lá você vai saber o que é que vai ser feito. Ela não discutiu. Pegou o seu bilhete, primeira classe, para embarcar no navio e se mandar para os Estados Unidos. E aí surge a grandeza desse personagem. Pouco antes de embarcar, ela vê uma pobre de uma mulher com 2 ou 3 crianças chorando desesperadamente. Ela perguntou a razão disso, e a senhora diz: eu tinha que embarcar agora porque o meu marido está como imigrante lá nos Estados Unidos. Ele me mandou a passagem, roubaram a minha passagem, perdi os meus documentos e não vou ter como embarcar. Pouco antes do navio zarpar, Blavatsky pegou a mulher, foi lá na companhia de navegação, trocou o seu bilhete de primeira classe por 2 ou 3 bilhetes de terceira classe para viajar ao lado dela e levar a mulher com seus filhos para junto do seu marido imigrante em Norte América. Gente, isso já denota o personagem, já denota que ele tem uma característica espiritual superior à de qualquer um de nós, superior a qualquer um de nós. Ora, então eu perguntava: será que esse tipo de apresentação de um documento dessa natureza, em que o mestre explica logo no primeiro volume, na página 27, ele dá de saída a seguinte informação: foi neste ano que o mestre KH escreveu: a doutrina secreta, quando estiver pronta, será uma tríplice produção de M, que é o outro mestre, Upasika, que era o nome com que ele designava Blavatsky, e minha. Então esta obra tem 3 autores: uma personagem vulcânica e 2 seres que foram identificados como seres altamente credenciados, fina flor da humanidade, detentores de conhecimento, de sabedoria, enfim, de várias qualidades. Simplesmente para o Francisco Araújo ou vocês se distraírem intelectualmente? Não. A resposta minha foi: não. Isso tem um objetivo, e é esse objetivo que a gente vai procurar investigar juntos durante este encontro, com a seguinte advertência. A senhora Blavatsky escreveu uma obra antes da doutrina secreta, que é um verdadeiro monumento de intelectualidade, de informação histórica, sociológica, antropológica, religiosa e teológica, sobre a evolução
dos seres humanos, das crenças, das religiões, da humanidade. A primeira vez que num volume, numa obra chamada Isis Sem Véu, se apresenta à humanidade uma série de informações sobre escolas iniciáticas que existiam no passado. Pela primeira vez é apresentado ao mundo o esquema de que seres como João o Batista, pertencente à seita dos Nazarenos, que era uma escola iniciática, Paulo o apóstolo também pertencia a uma escola iniciática, e ela dá essas informações todas em Isis Sem Véu, como se já estivesse preparando o terreno para dizer assim: olha, existem caminhos e existem meios de se seguir este caminho para chegar até o âmago, ao coração da grande hierarquia responsável pela evolução do nosso planeta. Então, o Isis Sem Véu, eu tenho esta obra como sendo o recinto externo de uma caminhada na direção de um templo que tem lá dentro, no seu recinto interno, um santuário a que só se chegará depois de cumpridos determinados caminhos, determinadas tarefas e aperfeiçoamentos. Então, Isis Sem Véu seria o recinto externo. Chamar a atenção. Isso existe, existiu e está aí. Há caminhos, há uma unidade de comando na nossa Terra. A doutrina secreta, que é a primeira obra a 3 mãos, ostensivamente a 3 mãos, seria o recinto interno, preparando o caminho para o santuário, que é a terceira grande e última obra, essa exclusivamente de HPB, que se chama A Voz do Silêncio, da completa trilogia iniciática. Caminho externo, Isis Sem Véu. Caminho interno, doutrina secreta. E santuário, A Voz do Silêncio. Se vocês perceberem bem, vocês vão verificar que em Isis Sem Véu as informações satisfazem ao intelecto. O estudante tem informações intelectuais sobre história, sobre filosofia, sobre religião, sobre teologia, sobre escolas iniciáticas, etc. Na doutrina secreta, ele vai passar a receber, porque ele viu a informação Isis Sem Véu, aí quer se aprofundar, aí se lhe dá o recinto interno, doutrina secreta. Saber se ele tem mesmo interesse em mergulhar neste assunto, que foi objeto das informações externas. Se ele tiver, a doutrina secreta lhe é apresentada. Percorrida a doutrina secreta, ele vai ter informações sobre escolas iniciáticas, exigências para ser um iniciado, o que é um iniciado, qual é o caminho do discipulado, o que se faz, o que não se faz. Mas, curiosamente, essa matéria está toda ela espalhada nos 6 volumes. Lê do engano quem procurar um capítulo específico que trate disso tudo assim, minuciosamente e metodicamente. Digo que propositalmente foi espalhado como um raciocínio platônico, que estamos no centro de um círculo, de uma circunferência, que é a nossa mente, mas que ela atua para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para dentro, para fora, para cima e para baixo, ao mesmo tempo. Numa direção, nós estamos no centro da consciência, numa direção infinita,
para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para dentro, para fora, sem cessar, sempre enlarguecendo esse círculo da nossa consciência. Ora, esse tipo de visão jamais poderia seguir uma rotina meramente cartesiana, de procurar uma lógica, porque se eu desvio a minha consciência desse ponto central e pego um dos raios, por exemplo, à direita, e vou segui-lo e deixo os outros de lado, eu vou perder a consciência do que é o real, do que é o verdadeiro. Porque eu estou me atrelando a um único e exclusivo caminho, a uma única e exclusiva visão ou interpretação. A importância que se tem dado à sociedade, na sociedade teosófica, a liberdade de investigação, a liberdade de pensamento, em que nenhum irmão, por mais intelectual que seja, por mais profundo memorizador de dados, de informações, nenhum irmão tem direito de se arrogar instrutor, orientador da sua linha de pensamento como sendo a única a ser seguida pelos demais. Pois que a Sociedade Teosófica foi fundada com o objetivo de estabelecer o núcleo da fraternidade universal. E a fraternidade significa absoluta ausência de preconceitos, de separativismos. HPB chega a denominar que a grande heresia da humanidade é o separativismo. Não existe outra. Pois que todos nós temos o mesmo denominador comum, que é a nossa mente, manas, que é o nosso instrumento de atuação no mundo atual, onde nós nos encontramos. Depois que nós estivermos satisfeitos com as informações e os subsídios do caminho interno, que é a doutrina secreta, estabelecendo os pontos de contato entre a minha mente, a mente de vocês, a mente de Blavatsky, a mente de quem já esteve aqui e aparentemente não está mais, a mente de quem virá mais adiante, que aparentemente pode não estar aqui, mas está ao mesmo tempo no mesmo lugar, sempre passando por nós e nós estamos passando por eles, sem que às vezes nos comuniquemos e tenhamos consciência disso. Esse é o grande paradoxo da teosofia. Bem, quando chegamos a esse estágio, pelo menos intelectualmente, estamos convencidos de que efetivamente isto é uma realidade e há alguns exercícios que ela ensina, especialmente no 6º volume, respondendo a indagações dos seus discípulos mais diretos, na antiga seção esotérica da teosofia, que ela fundou a pedido desses alunos para que se aprofundassem mais nos temas da doutrina secreta. Então, nesse aprofundamento, ela dizia, respondendo a uma indagação, perguntaram-lhe se é possível, com a mente, com o pensamento, compreender o abstrato, mergulhar no infinito, saber o que é o eu superior, saber o que é uma divindade, um anjo, seja lá que nome se lhe dê, um Dianshohan, um grande santo ser. Qual a sua forma? A resposta dela: vocês só conseguirão compreender isso se conseguirem pensar sem o cérebro. Matou a questão. Pois que o cérebro é um instrumento de atuação exclusivamente corporal. Ele só pode atuar dentro dos limites que foram preconizados por ele. Apesar de estar em grande evolução, ele tem seus limites, porque ele é apenas um instrumento de atuação dessa mente abstrata.
Mas ela dá em seguida, eu vou lhes apresentar, numa outra sessão, em outro horário, uma dica de como é que você pode tentar ver, sem o pensamento, sem o cérebro, o abstrato, o eu superior, o Dian Shuhan. Isso requer tranquilidade, paciência e desligamento. Aí eu lhes pergunto, isso não é processo iniciático? Aqui. Está à disposição de qualquer pessoa, não é só de membro da Sociedade Teosófica. Não precisamos estar afiliados a grupo A, X, B, C ou D para poder levar adiante esse projeto, se é importante para nós. Se é importante, então vou experimentar, vou tentar. Era sempre uma recomendação desses mestres nas suas cartas. Quando alguém levantava, estou pensando em fazer isso, tente. Ele não quer dizer faça, tente. Conselho é tente. Não fique só na aspiração, tente. Vá em frente. Porque só se entra no abstrato se a gente tentar e avançar. Do contrário, recua e fica nos limites, na periferia do que o nosso cérebro quer, porque ele só quer o que é gostoso para ele. O que implica em sacrifício, em disciplina para ele, ele rejeita. Ele só quer o que for saudável, bom, gostoso, belo, bonito e agradável. O que for quebrar essa rotina, ele rejeita. Aí dá dor de cabeça, dá sono, dá preguiça, dá cansaço. Ele infiltra uma série de atitudes e ações para perturbar aquele que quer mudar o seu ritmo milenar a que ele está habituado. Quer repetir os mesmos prazeres, as mesmas separações entre o que é bom para ele e o que é ruim para ser eliminado. Isso é jogo do cérebro. Bom, aí eu lhes digo, completado esse ciclo com a doutrina secreta, está dando informações do recinto externo. Aí a gente resolve ir mais adiante, mergulhar um pouco mais além dos limites da doutrina secreta. Aí ela nos remete com antevisão sobre o iniciador único, o grande iniciador, o único iniciador, o grande Mahaguru iniciador, que não é uma pessoa. Ela nos remete à sua terceira grande obra, A Voz do Silêncio. São lembretes do que se pode fazer para romper esse círculo vicioso se quer seguir adiante. Aí é nessa hora que a gente tem que dar uma definição na vida, né? Ou vai ou fica. A encruzilhada é esta. É o momento de ou se render à realidade suprema que você aprendeu que existe na doutrina secreta, que rapidamente você testou e sentiu que há algo espetacular. Se quer prosseguir, chega um momento que você tem que definir. Ou vai ou fica. Que é o grande caminho da renúncia e da submissão total do eu inferior à grandeza do eu superior. Esse é o trabalho do terceiro livro, a voz do silêncio. Bom, você pode apresentar, por favor, o esquema da estrutura da obra, que eu lhes falei, 6 volumes. Os 2 últimos volumes da edição brasileira, que seguiu muito de perto a tradução espanhola. Os 2 últimos volumes não foram da autoria de Helena Blavatsky.
são de autoria de um conjunto de discípulos dela, de discípulos diretos, que pediram que ela criasse um espaço na sua atividade pública para responder com aprofundamento às indagações deles sobre problemas existentes na doutrina secreta. Ela então aquecer fundou a chamada Seção Esotérica de Teosofia, a primitiva Escola Esotérica de Teosofia. Abrindo um parênteses, a criação dessa escola, a pedido dos discípulos dela, não foi pacífica dentro da Sociedade Teosófica. Porque muitos estudiosos ficaram assustados com a ideia de um grupo terminar chamando a si a responsabilidade de eleitos por HPB e quererem ditar as linhas mestras da Sociedade Teosófica. E houve então até discussões entre ela e o cofundador, o Sr. Olcott, que se opôs tenazmente à criação dessa seção e que só apoiou a partir de uma advertência que o mestre lhe fez. Cuide da vida pública da Sociedade Teosófica. O seu trabalho, o seu prêmio, a sua grandeza está exatamente em criar as bases da sociedade onde não tenha preconceito algum, se dedique a mostrar ao mundo, através de um estudo comparado de ciência, filosofia e religião, que há uma unidade indestrutível no pensamento humano e que depois, aqueles que quisessem, poderiam se dedicar a investigações pessoais ou em grupo das leis ocultas da natureza e talvez até do despertar dos seus poderes latentes, que aí seria objeto exclusivamente pessoal de quem quisesse se interessar por essa tarefa. Isis Sem Véu foi para o público em geral. A doutrina secreta foi para o público em geral, mas objetivando pescar servidores da grande causa daquela humanidade sofredora, cujo pesado karma ainda está por aí, que precisa de obreiros para isso. Então a doutrina secreta é este caminho. E finalmente, a voz do silêncio é para que a pessoa resolva experienciar essas verdades e ter uma, duas, três, quatro pessoas com quem possa dividir suas dúvidas, examinar as suas dificuldades, os efeitos psicológicos que estão aparecendo em função daquelas linhas específicas de trabalho e de meditação. É linha de meditação. Enquanto membro da Sociedade Teosófica, eu posso escolher qualquer escola de meditação. Não posso transformar a Sociedade Teosófica num braço, numa linha daquela escola que é da minha preferência. Isso não posso. Mas eu posso meditar segundo a linha budista, meditar segundo a linha hinduísta, meditar segundo a linha católica, segundo a linha evangélica, enfim. Isso é uma questão de escolha. Mas não trazer essas escolas para o âmbito da Sociedade Teosófica e impô-las como se fossem o único caminho, porque aí esse estudioso está apenas numa linha, seguindo uma determinada linha, e contraria a nossa resolução do Conselho Mundial de deliberar a liberdade de pensamento e investigação, pois ninguém dentro da sociedade
tem autoridade para impor suas ideias, seus pensamentos ou suas conclusões, inclusive aqui no expositor. Nós vamos mostrar a vocês aqui, rapidamente, a estrutura dessa tradução brasileira. O primeiro volume, que cuida da cosmogênese, esse primeiro volume, eu recomendo que se atente bem para as informações e as grandes explicações sobre conceitos de tempo, movimento, espaço, matéria, substância, consciência. Todo esse arsenal altamente metafísico consta do primeiro volume. Então, nesse primeiro volume, nós temos a nota do Raimundo Sobral. Vocês lembram essa nota explicativa dele? Aí vão verificar a grandeza espiritual desse companheiro, a humildade com que ele oferece esse trabalho em língua portuguesa do Brasil. O sumário, tem um sumário, depois tem o prefácio da primeira edição de 1888, que foi escrito em Londres no HPV, prefácio da terceira edição de 1893. Esse prefácio foi escrito em Londres por Anne Besant e George Beattie, um dos grandes colaboradores também, discípulo direto e indireto de HPV. Na quarta edição, que é conhecida como edição de Aviar, o prefácio é escrito por Jorge Amadei, que foi o terceiro presidente da Sociedade Teosófica. O primeiro foi o Warren Henry Stewart, que após seu falecimento foi substituído por Anne Besant. Depois do seu falecimento foi sucedido por Jorge Amadei. Consta uma sinopse da vida de HPV, escrita em 1938 por Josephine Hanson, que foi uma discípula e escriba os textos de HPV. HPV ditava, ela copiava e depois ia sendo juntado para dar aso a essa obra. É interessante, quem quiser conhecer os passos da vida de HPV, essas informações da sinopse da vida de HPV. Também tem uma compilação da mesma Josephine Hanson, em 1938, explicando como é que foi escrita a doutrina secreta. Esse é o primeiro volume. Nesse primeiro volume, ele cuida da evolução cósmica, na parte 1, traz 7 instâncias de Dzan, que são textos muito emblemáticos, com respectivos versículos, chamados slokas. E a obra Doutrina Secreta cuida de comentar cada um desses títulos, capítulos e versículos. Então, são comentários sobre a instância 1 que cuida da noite do universo, a instância 2 a ideia da diferenciação, a 3 o despertar do cosmos, a 4 as hierarquias centenárias, instância 5 Forrat,
firme nas hierarquias centenárias. Instância 6, nosso mundo, seu crescimento e desenvolvimento. Planetas, rondas, globos e mônadas. A quarta ronda. Instância 7, os progenitores do homem na Terra. Ao resumo, notas adicionais, bibliografia e glossário. Este é o conteúdo do primeiro volume. O segundo volume, cuida do simbolismo arcaico universal. Senão vocês não conseguem ler. Terceiro volume, passa para o terceiro. Cuida de antropogênese. É uma obra também interessantíssima, recebeu esse título, antropogênese, mas não se chega à antropogênese sem ter compreendido antes o primeiro e o segundo volumes que cuidam exatamente da origem, das causas remotas e remotíssimas da presença do homem no planeta Terra. Terminou. Então esse é o tema da antropogênese. Volume 4 cuida do simbolismo arcaico das religiões, do mundo e da ciência. Volume 5 e o volume 6 cuidam especificamente ciência, religião e filosofia. E o volume 6, objeto dos mistérios e prática da filosofia. Tenho observado também os vossos pensamentos sobre a doutrina secreta. Podeis ficar certo de que tudo que ela não anotou de livros científicos ou de outras obras lhe foi proporcionado ou sugerido por nós. Os erros e as noções errôneas, por ela corrigidos e explicados, das obras de outros teósofos, foram corrigidos por mim ou sob minha orientação. É um livro que será uma fonte de informações e ensinamentos para estudantes sérios durante muitos anos vindouros. Este é o objetivo da doutrina secreta. E na página 61 deste primeiro volume está assegurado que passarão ainda muitos séculos antes que se publique muita coisa mais do que agora.